Rainha, Gisele, Priscila. Tá dando pra me ouvir direitinho? Bom, vou esperar a donzela aparecer e botar ele na live também, né? E aí, Jaque? Clara, o Lucas sumiu, bicho. Mandei uma mensagem uns 15 minutos atrás. Aí, aí ele falou que tava derrotado. Mandou uma foto. Sumiu. E aí, Júlia? Certinho? Aí, ó, chegou. Cheguei. Pô, eu tava preocupado contigo, ô maluco. Aqui a gente não trabalha com slide, não, claro. Mais ou menos, né? Mais Mas ou rola menos. uma colinha. Tem que ter. Quer esperar mais um pouquinho, Lucas? Ou a gente já pode tocar o Pode ser. barco? Vamos esperar mais um pouco, né? Uns 2 minutinhos, né? Ver se aparece mais gente. Tá conseguindo acompanhar as conversas aí? Sim. Ok. E fala um pouquinho aí para ver se o pessoal consegue te ouvir. Que aquela webinar que a gente fez, o pessoal falou um pouco comigo que estava com dificuldade para te ouvir. Tá dando para ouvir mais ou menos agora? Eu tô tranquilo. Acho que a gente podia se apresentar, não? Né? Pois bem. Né? Bom, Bom, vai apesar, falar? apesar de algumas pessoas que estão aqui na live já me conhecerem, meu nome é Lucas, eu sou psicólogo, sou membro do GPEB, né, que é esse grupo de estudos e pesquisas sobre Byung-Chul Han. Também sou membro do grupo de estudos e pesquisas sobre geografia da infância. Sou autor do livro Paulinho, a Pílula Antipulo. E como eu também sou péssimo em me apresentar, eu sempre costumo dizer que eu sou entusiasta em fazer isso que a gente está fazendo aqui, que é dialogar, sobretudo no coletivo, para a gente pensar um pouco o contemporâneo, para a gente pensar um pouco através da filosofia a nossa existência. Eu sou o Arthur Cardoso, a maior parte das pessoas que estão aqui me conhecem, mas eu vi um ou outro que eu não conheço, eu não me recordo. Eu sou Arthur Cardoso, sou graduando em psicologia. E aí, Paulinho, boa noite. Sou graduando em psicologia, estou no último período. Sou membro e coordenador, juntamente com o Lucas e com a Jaque, que está aqui nessa live também, do grupo de estudos e pesquisas em Byung-Chul Han. E
estudo outras coisas à parte, né? Como neoliberalismo, modernidade líquida, e sempre tento voltar as atenções para de como esses fenômenos se manifestam através do psicológico das pessoas, né? Da psique. Então, também me envolvo muito em questões relativas à medicalização, à medicamentalização e tal. Boa noite aí, o pessoal que está entrando. Pois bem, essa live, ela é um desdobramento de uma palestra que Lucas e eu demos há uns 10 dias atrás, no dia 17, para o pessoal da Unifaar, uma universidade lá de Valença, e a gente foi convocada a pensar um pouco sobre a depressão para além da biologia, né? Do reducionismo biológico. E a gente tinha uma missão de apresentar outras perspectivas sobre a depressão. Uma delas é uma perspectiva a partir desse autor que a gente vai falar hoje, que é o Byung-Chul Han. Na verdade, essa missão era mais minha do que do Lucas, né? E por falar muito do neoliberalismo, eu não consegui entrar no Byung-Chul Han de fato. E aí surgiu a ideia, a partir de alguns amigos, de fazer uma live falando apenas do Byung-Chul Han. E aí eu gostei da ideia, apresentei para o Lucas. O Lucas, ele topa logo de cara. E aí, desde então, a gente está trabalhando na melhor forma de trazer esse conteúdo para vocês, porque a gente sabe que muita gente aqui não é universitário, não é muito menos adepto da filosofia. Então, a gente passou aí os últimos dias trabalhando nesses conceitos da melhor forma possível para poder apresentar para essas pessoas que não estão por dentro desse assunto, né? Então, IB. Então o Lucas ele vai começar, vai apresentar um pouquinho quem é esse autor para gente. E apesar da gente ter uma fala que é bem delimitada, né? É uma fala minha, uma fala dele, a gente tem uma forma de conversar que é muito própria nossa, né? Eu interrompo ele, ele me interrompe, e acredito que deva acontecer isso hoje. Então vocês não se espantem. E outra coisa, antes da gente começar rapidinho, que é o seguinte, como eu falo muito, e o Lucas também fala, a gente pensou na seguinte questão. Se alguém tiver alguma dúvida sobre aquilo que a gente for falar aqui, seria legal vocês anotarem essa dúvida, e aí, de repente, ou a gente tenta tirar essas dúvidas no final da live, ou a gente abre uma outra live depois, só para esclarecer essas dúvidas. Se vocês concordarem ou não concordarem, vão deixando a opinião de vocês aí e passa a bola aí para o Lucas. Beleza. Então, quem me apresentou, na verdade, o Byung-Chul Han foi o próprio Arthur. Com muita insistência, né? Ele, quando a gente estava na universidade ainda, ele me falava sobre o Byung-Chul Han, nos nossos diálogos durante lá a nossa aventura na universidade, ele sempre falava do Byung-Chul Han, falava dos conceitos, apresentava algumas ideias. Eu achava interessante, mas nunca... E ele me falava, lê tal livro, lê alguma coisa, e eu nunca me propunha a ler. Eu, como um ferrenho Foucaultiano, falava, o cara tá pensando contemporâneo, beleza, pensando nas relações sociais, eu tenho Foucault para isso. E aí, um belo dia, eu comprei um livro do Byung-Chul Han para dar a oportunidade de pensar um pouco, né, nas perspectivas dele, e acabei me encantando pela filosofia do Byung-Chul Han. Foi um presente aí que o Arthur me deu de pensar um pouco aí o Byung-Chul Han também, porque pensar o contemporâneo, né, pensar nossas relações sociais tem que ser um esforço inadiável nosso, né? Estamos dentro das ciências humanas, porque
É importante pensar as estruturas em que a gente vive, né, os modos como a sociedade se organiza, porque é elas que atravessam diretamente a nossa existência enquanto sujeitos dessa sociedade, né? Então, pensar o contemporâneo, pensar um pouco em como se organiza a estrutura social, em como se organiza as características desse nosso tempo, fazem com que a gente não perca um olhar histórico sobre o sujeito, né? A partir do momento que a gente a partir do momento que a gente pretende analisar esse sujeito, analisar as ciências humanas, é importante que a gente analise, né, o contexto histórico, social, econômico, né, que atravessa a existência do sujeito contemporâneo. Se a gente Hein, Lucas? perde... Oi, pode... É interessante você falar isso porque o Byung-Chul Han, apesar de ser um filósofo, ele é um pensador social, né? Uhum. Então, todo mundo pode fazer uso da filosofia dele. O psicólogo, o antropólogo, o sociólogo, enfim. São muitas as profissões que Exatamente. podem usá-lo para se debruçar, né? Sobre a sociedade. Exatamente. E isso foi uma das coisas que eu mais me encantei nele, né? Essa postura, ainda que enquanto filósofo, pensar todas essas estruturas sociais, né? O Byung-Chul Han, ele, para mim, assim como o Bakhtin, que é um outro autor que eu estudo bastante, ele não é um autor que a gente deve estudar para teorias e academicamente, né? Acho que o próprio Bakhtin, né, que é esse autor que eu estudo muito, e o Byung-Chul Han é um autor que a gente lê para entender a vida, né? Para entender as relações sociais, para entender o lugar que a gente vive. Como eu estava dizendo, isso é importante porque se a gente perde esse olhar sobre o contemporâneo, se a gente perde esse olhar da história que nos atravessa, né, das relações sociais, do contexto sócio-histórico, a gente perde o próprio humano, né? A gente perde o próprio sujeito na sua existência. Então, isso é muito importante. Por isso que eu gostei muito da filosofia do Byung-Chul Han, e aqui já começo a apresentá-lo, tá? Porque ele é um sul-coreano, nasceu em 1959, eu estou com uma colinha aqui. Ele estudou metalurgia ainda na Coreia, mas ele se muda para a Alemanha, um pouco encantado pela filosofia, né, ainda que a contragosto da família, né? Algumas biografias relatam que ele foi e os seus pais nem sabiam por que ele foi para a Alemanha, mas ele foi estudar filosofia. E lá ele começou a estudar um pouco de literatura alemã, teologia e tudo mais, e acabou se debruçando um pouco mais sobre a filosofia do Heidegger e começou a publicar, né, os seus livros, que são muitos, né? Estou aqui até com uma cola aqui. Sociedade do Aqui no Cansaço, Brasil são 11. a Sociedade da Transparência. Isso eu estou dizendo os que estão traduzidos, né? Agonia do Eros, Psicopolítica, Topologia da Violência. São vários livros. E o interessante do Byung-Chul Han é que ele é um autor, eu não vou dizer que é simples de ler, né? Mas ele é um autor que te pega na mão e te mostra a perspectiva dele, né? É lógico que em alguns momentos ele não se preocupa muito em te dizer o que ele está falando de fato, né? Ele apresenta alguns conceitos que ele não aprofunda muito, mas ele é um autor que razoavelmente você consegue lê-lo, né? Você consegue ficar próximo dele. E isso é muito importante para mim em termos de leitura, né? Porque apesar dele muitas vezes não estar preocupado muito em aprofundar algumas coisas, mas ele também tem uma preocupação em trazer um conteúdo de filosófico mais próximo, né, e mais acessível para todo mundo. Por isso que eu falo que ele é um autor que nos ajuda a pensar a vida. Não é possível apresentar uma biografia muito extensa do Byung-Chul Han, porque a gente não tem isso ainda, né? Ele mesmo, ele é um autor vivo, né? Ele não Não vincula permite, né? muito, ele não permite vincular a biografia dele com Ele é muito fechado nessa questão. sim. E ele é um autor que vem crescendo em termos de popularidade, né? A gente usou aí o nome O Filósofo que se tornou viral porque é uma matéria do El País que relata isso, né? O filósofo que se tornou viral se referindo ao Byung-Chul Han.
É um autor que tem pensado contemporâneo aí, que tem pensado as relações sociais e tem sido um dos autores mais importantes aí da contemporaneidade, né? Muita gente já está dizendo isso, que a filosofia do Byung-Chul Han é imprescindível para pensar o contemporâneo. E é isso que a gente tem tentado fazer, né? No GPEB, é isso que a gente tem tentado trazer o Byung-Chul Han para nortear um pouco dos nossos pensamentos. E é lógico, como é a filosofia, nunca de forma absolutista, né? O Byung-Chul Han, quando faz as suas contribuições, me ocorre que ele nunca quer traçar algo absoluto, ele sempre quer traçar uma ideia, uma hipótese, ele sempre está trazendo uma ideia para a gente dialogar, sabe? Então, assim, quando ele afirma algumas coisas, apesar de surgirem algumas críticas a ele, né, pelo seu modo de escrita, pelo seu... Uma amiga minha disse que ele é apressado em falar, mas é justamente por isso, ele não está muito preocupado em se você vai pegar a hipótese dele, se você vai pegar o que ele escreveu e dizer que é o contrário. Não, ele não está preocupado com crítica, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em pensar o contemporâneo. Essa é a preocupação do Byung-Chul Han. Só para complementar isso que o Lucas está falando, os livros do Byung-Chul Han, eles são pequenos, são livros de bolso, e geralmente são muito finos. Então é uma leitura que é relativamente muito rápida. Relativamente, tá? Claro. É uma leitura que é relativamente rápida. Então não dá tempo dele ficar se aprofundando em muitos conceitos, ficar explicando muitas coisas que provavelmente o leitor encontraria em outro lugar. Entende? Então, se o Byung-Chul Han ele traz, por exemplo, um conceito marxista, ele não vai se preocupar em explicar um conceito marxista porque ele pressupõe que esse conceito possa ser encontrado em outros livros, até no próprio Marx. Então, só que ele é criticado por causa disso. Só que ele não leva muito isso em consideração, porque, como o Lucas falou, ele está preocupado em pensar o contemporâneo, né? Em oferecer uma perspectiva nova, porém não totalitária, não absoluta. Entende? Então, bom, vamos começar aqui um pouquinho a apresentar algumas ideias dele. Eu tenho muita dificuldade em ser didático. Então, por favor, gente, qualquer coisa que vocês não entenderem, vocês me falem, porque eu tentei transformar isso aqui no mais didático possível, mas eu tenho essa dificuldade. Então, por favor, vocês vão me informando aí. Mas só lembrando, Arthur, só lembrando aqui o pessoal que está nos assistindo que a proposta da live é justamente uma proposta de apresentação do Byung-Chul Han, do autor, né? Uma proposta de apresentação, ainda que na camada superficial dele. Né? Perfeito, realmente. Pois bem, para quem deseja começar a ler o Byung-Chul Han, existem dois conceitos para mim que são fundamentais para entender a filosofia dele, né? Para quem deseja caminhar esse caminho filosófico que o Byung-Chul Han põe para gente. E eu falo que são fundamentais porque eu mesmo, quando comecei a ler, eu não sabia disso e me enrolei bastante. São os conceitos de positividade e negatividade. Esses dois conceitos, eles estão na base do edifício filosófico que o Byung-Chul Han está construindo. Eu falo construindo porque ele está vivo ainda, né? Então tem muita coisa aí para vir pela frente. Positividade e negatividade são dois conceitos que atravessam por dentro todos os livros que o Byung-Chul Han escreve e todos os conceitos que ele apresenta para a gente. Só que é importante falar que positividade e negatividade não são, de maneira nenhuma, dois conceitos que compartilham o uso semântico que a gente usualmente usa por aí, né? Quando ele fala de negatividade, ele não está falando de pessimismo. E quando ele está falando de positividade, ele não está falando de uma pessoa good vibes,
uma pessoa com pensamentos positivos, que tenta atrair boas energias. Ele não está falando, ele não está falando de nada disso. Então, o que ele quer dizer quando ele fala, por exemplo, de negatividade? A negatividade para o Byung-Chul Han é uma relação que se constitui através de duas figuras. E essa relação ela pode aparecer das mais diversas formas. Relações de amizade, relações amorosas, de opressão, de violência, autoridade, relações de poder. Só que para se configurar como uma relação de negatividade, é preciso que haja duas figuras e que essas duas figuras sejam distintas uma da outra, sejam bem delimitadas. É importante que a gente saiba identificar quem é um e quem é outro numa relação de negatividade. Então, para tentar tornar isso mais didático, a relação de negatividade pode ser definida por duas figuras como eu e o outro. Está claro? Então, o eu e o outro são duas figuras distintas, bem delimitadas, e que tornam possível essa relação de negatividade. Então, se a negatividade é uma relação que ocorre através de duas figuras distintas, bem delimitadas, o que ocasionalmente ocorre é o surgimento de pares que são opostos. Então, geralmente, a relação de negatividade ela é composta por amigo e inimigo, por dentro e fora, por alter e ego, proletário e burguesia, esquerda e direita, normal e patológico. Então, são pares que geralmente se chocam um com o outro. Isso marca as relações de negatividade. Então, toda vez que você pegar um livro do Byung-Chul Han e ele falar qualquer coisa relativa à negatividade, ele está falando dessa relação que produz pares onde uma figura exerce determinada influência sobre outra figura. E aí essas duas figuras podem ser qualquer coisa, tá, gente? A positividade já é um conceito um pouco mais complicado de entender. Porque a positividade ela também é uma relação que ocorre entre duas figuras. Só que essas duas figuras elas não são tão bem delimitadas como na negatividade. Essas duas figuras não são bem distintas. Se na negatividade a gente tem um eu e o outro que está fora de mim, na positividade a gente tem o eu e o outro dentro do próprio sujeito. O sujeito internaliza essa figura do outro. Então, todas as ações citadas anteriormente, como amor, amizade, violência, poder, opressão, também ocorrem nas relações de positividade. Só que como a gente tem duas figuras dentro de um próprio sujeito, essas ações elas vão ocorrer no próprio sujeito. Então, por exemplo, se na negatividade eu amo o outro, na positividade, o outro enquanto internalizado por mim, eu amo a mim mesmo. Tá dando para sacar direitinho? Então, como eu vou mostrar mais para frente, se na negatividade eu violento o outro, na positividade eu me violento. Então, basicamente tem essa distinção, né? O outro ele é internalizado por mim na positividade. Então, se a gente está falando de um contexto social onde prevalece relações de positividade, a gente está falando de um contexto social onde a figura do outro desaparece na sociedade. E claro, eu não estou aqui falando de um conceito religioso, né? Onde o outro é arrebatado. Não estou falando disso. É uma questão filosófica. O outro ele some da sociedade enquanto um ser histórico. Ele perde a sua historicidade e se torna dessubjetivado, vazio de si mesmo. A figura do outro, nas relações de positividade, se tornam apenas um complemento do eu. Então, o mundo em volta do eu se torna apenas um objeto pelo qual
o eu vai conseguir determinada coisa. Então isso é muito frequente, por exemplo, no amor. Por mais que a gente se apaixone por outra pessoa, numa relação de positividade, essa outra pessoa vai ser apenas uma extensão do meu eu. Ela serve apenas para que eu encontre o meu prazer ou qualquer outra coisa do tipo. Isso eu estou falando do amor, mas acontece em todas as esferas, né? Inclusive na violência, que é algo que eu vou falar já já. Tá claro aí, pessoal? Tá tranquilo? Então, para adiantar mais um pouquinho, o Byung-Chul Han ele vai localizar historicamente esses momentos de negatividade e de positividade na história. A negatividade, as relações de negatividade estão presentes desde o início da história da humanidade até os dias de hoje, já que pressupõe a existência de duas ou mais figuras, né, que se relacionam. A grande questão para o Byung-Chul Han é que a partir dos anos 70, anos 80, essas relações de negatividade vão perdendo espaço em detrimento de relações de positividade, que vão aumentando na sociedade. Então, dos anos 70, anos 80, anos 90, até os dias de hoje, o mundo vai se positivando, a expressão que o Byung-Chul Han usa. Então, se o mundo vai se positivando, quer dizer que o outro cada vez mais vai sumindo, a figura do outro, né? O arquétipo do outro. Então, o que acontece? O que acontece no mundo para que haja essa virada topológica? Topológica é uma expressão que o Byung-Chul Han adora, né? O que acontece no mundo para essa virada topológica, que passa da negatividade para a positividade? O Byung-Chul Han fala do surgimento e da consolidação das políticas neoliberais, que ocorrem sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, e do avanço da globalização. Isso lança o mundo numa jornada cada vez mais incisiva rumo à positividade. As relações de positividade, no caso. Então, claro, não cabe aqui a gente fazer uma longa discussão sobre neoliberalismo, né? Mas a doutrina econômica do neoliberalismo, o pilar básico dela é o quê? É menos Estado em detrimento de mais mercado. Então, o sujeito, a sociedade, né? Ele fica desamparado desse Estado, na medida que a influência do Estado sobre a sociedade é mínima. Então, a partir daí a gente percebe que o neoliberalismo é uma doutrina econômica totalmente individualizadora. Então, ela transforma o cidadão em indivíduo, veja bem, e transforma o que era o produtor, né, enquanto força de produção, ele transforma o produtor em consumidor. É isso que o neoliberalismo faz, e faz muito bem, como a gente vai ver. Arthur, justamente porque, além de ser uma doutrina econômica, né, o neoliberalismo é uma racionalidade que vai forjar novos tipos de características, sobretudo no homem, né, contemporâneo. Novas relações sociais. Relações, inclusive, de positividade, né? Exatamente. O neoliberalismo, ele transborda as políticas econômicas. Ele passa a fazer parte da sociedade como um todo. O neoliberalismo, ele anda na rua como se fosse uma pessoa comum. Ele faz parte da nossa rotina. Diferente de outras doutrinas econômicas, né? Então, se a gente está falando de uma doutrina econômica que atravessa a sociedade e essa doutrina econômica é individualizadora, a gente vê aí um forte foco de uma criação... Não, criação não é bem a palavra certa. A gente vê um ambiente perfeito para proliferação de relações de positividade. Então é a isso que o Byung-Chul Han atribui essa virada topológica, que vai da negatividade para a positividade. E aí, é por isso que eu acho que esses dois conceitos, de negatividade e positividade, são fundamentais para a gente entender a filosofia do Byung-Chul Han. Porque
o objeto de estudo da filosofia do Byung-Chul Han vai ser essa sociedade positivada. Então ele vai pegar diversos fenômenos sociais e ele vai sempre traçar um paralelo de como esse fenômeno funciona em uma sociedade negativizada e em uma sociedade contemporânea positivada. O que ele vai fazer, por exemplo, aqui, ó, nesse livro que eu e o Lucas a gente gosta muito, Topologia da Violência. Ele vai pegar a violência enquanto um fenômeno social, vai estudá-la, as suas formas negativas e as suas formas positivas. E vai estudar a maneira como a violência ela passa da negatividade para a positividade. Então, o que seria uma violência da negatividade? O Byung-Chul Han ele vai recorrer até o início da história da humanidade. Ele vai nas tribos indígenas e encontra lá indícios de violência da negatividade, através do assassinato, através do ritual do sacrifício, através do canibalismo. Tudo isso são violências que ocorrem de uma figura para a outra. Violência da negatividade. Veja aí. Depois ele vem para a Idade Média. E ele encontra na figura do soberano da Idade Média outra expressão de negatividade, de violência da negatividade. Porque o soberano da Idade Média ele decidia quem morria e quem vivia, né? Então ele vai encontrar lá naqueles grandes espetáculos montados pelo Estado e pela Igreja, outro exemplo de violência da negatividade, né? Porque a violência ela ocorria em praça pública. Então as pessoas se reuniam, não posso dizer que é uma festa, né? Mas as pessoas se reuniam na praça para assistir outras sendo degoladas, sendo enforcadas, sendo queimadas. Enfim, outro exemplo de violência da negatividade. E aí, se a gente está falando de Idade Média, a gente está falando de um Estado que trabalha junto com a religião, junto com a igreja. Quando surge o iluminismo, e a igreja cai, né, perde espaço para o avanço da ciência, essa violência ela não some. Aliás, ela não deixa de existir, mas ela some da praça pública, ela perde o seu palco. Ela passa a ocorrer aonde? Ela passa a ocorrer dentro das instituições. É aquilo que o Foucault vai chamar de violência disciplinar. Né? Foucault é outro autor aí que a gente gosta muito. O Byung-Chul Han de vez em quando bate no Foucault, né? Isso rende outras críticas do Byung-Chul Han. Mexer com Foucault é complicado. Mas o Byung-Chul Han é muito influenciado pelo Foucault. E aí, nessa sociedade iluminista, também existe a sua forma de violência, de negatividade. Só que ela ocorre não mais na praça pública, ela ocorre dentro das instituições, nas prisões, nas escolas, nos manicômios, a gente não pode deixar de falar dos manicômios, nos conventos, no seio da própria família, essa violência da negatividade ocorre. E... Deixa eu só ver. Arthur, aí é importante destacar essa característica que a violência, apesar dessa mudança de topologia já aí que você está apresentando, assim como o poder também, que o Byung-Chul Han vai trabalhar muito, eles estão de forma mais visíveis, né? Então a instituição, o poder, eles são mais visíveis, né? De entender o que são eles. Exatamente. E aí, com essa virada topológica, onde a sociedade sai da negatividade e entra na positividade, a violência ela também passa por uma mudança topológica. Ela passa a exibir traços de positividade. Ela se desloca, como o Lucas acabou de dizer, dos espaços visíveis para espaços invisíveis. O Byung-Chul Han ele vai usar determinada expressão. Ele vai falar que essa violência da positividade ela se desloca para espaços subcutâneos e neuronais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a violência da positividade ela acontece no próprio sujeito, sem precisar que outra pessoa exerça essa violência sobre Ela se coloca de forma mais sutil nesse sentido. De forma mais sutil, exatamente. De maneira invisível. Uhum. Então, quando a gente fala, claro, de uma violência que ocorre no próprio sujeito,
feita por ele mesmo, né? Uma violência da positividade, aqui cabem duas observações que são importantes. A primeira é a seguinte, que essa violência não se trata de uma violência física que o sujeito exerce nele mesmo. Embora possa acontecer, né? Existem os casos aí da automutilação, onde a pessoa se automutila, né? Se corta, enfim. Mas não é esse tipo de violência que o Byung-Chul Han está tratando na filosofia dele. Essa violência da positividade também não é uma violência psicológica, porque a violência psicológica ela pressupõe também negatividade. A violência psicológica ela precisa de duas figuras distintas, lembra lá, ó, da negatividade. Ela precisa de duas figuras distintas, onde um oprime o outro. Então, se essa violência da positividade ela não é física nem psicológica, o que ela é? E aí o Byung-Chul Han ele vai dizer que essa violência da positividade é uma violência psicologizada. Né? Violência psicologizada e neuronal. E aí, psicologizada, ele está tratando justamente dessa violência que não é nem física, nem psicológica, mas acontece dentro do próprio sujeito, é cometido por ele, e ele mesmo sofre esse tipo de violência. Então, e aqui a gente cabe a segunda observação, que essa violência que o sujeito pratica nele mesmo não é uma violência que é deliberada, que é consciente. Ele não faz isso porque ele quer, entendeu? A gente está falando aqui de um plano que é inconsciente e a gente está falando de um sujeito que é alienado. Ele faz parte de um controle social onde ele não tem noção das forças sociais que o controlam, que mexem com o seu comportamento. Então, o Byung-Chul Han ele vai falar que esse sujeito que está inserido numa sociedade neoliberal atravessada por relações de positividade, ele é controlado por mecanismos psicopolíticos. Infelizmente, não cabe a gente aprofundar esse conceito de psicopolítica, porque isso exigiria uma outra live só para isso, que é um conceito muito profundo. Mas a psicopolítica, basicamente, é uma política da psique. É uma política de controle da psique, onde as instâncias de poder neoliberais exercem influência sobre o indivíduo através de suas vontades, através da criação de necessidades e através de fornecimentos, claro, comerciais, mercadológicos, de saciar essas necessidades criadas pelas próprias instâncias de poder. Então, a psicopolítica, basicamente, é um acesso que as instituições de poder neoliberais exercem sobre o indivíduo através da psique coletiva, através do inconsciente coletivo, que é a expressão que o Byung-Chul Han usa. Então, o que é essa violência da positividade? O Byung-Chul Han vai identificar essa violência da positividade através dos imperativos de desempenho e de produtividade que atravessa a sociedade neoliberal. Veja bem, eu falei que o neoliberalismo ele diminui a força do Estado em prol de aumentar a força do mercado. Então ele abandona o indivíduo, o sujeito, às suas próprias iniciativas individuais. O indivíduo acredita que está liberto da coerção exercida pelo Estado, mas isso também faz ele perceber que ele estando sozinho nessa sociedade, ele depende apenas dele mesmo para conseguir vencer na vida, e também o seu fracasso, caso ocorra, é responsabilidade dele também. Então ele se lança numa busca atrás desse sucesso que exige o quê? Cada vez mais desempenho, cada vez mais produtividade. Então, ele não precisa mais de um Estado ou de um capataz que esteja chicoteando suas costas para que ele apresente desempenho e para que ele apresente produtividade. Ele mesmo internaliza essa figura. Veja bem, olha as relações de positividade aí.
ele internaliza a figura do capataz, ele internaliza a figura do chicote, e ele mesmo passa a se explorar. Então, olha aí a violência da positividade surgindo, entendeu? Temos duas figuras distintas, o explorador e o explorado, que habitam o mesmo indivíduo. Então, o indivíduo neoliberal, esse indivíduo de desempenho, ele é explorador e explorado ao mesmo tempo. Ele é algoz e vítima. Então, esse é um sinal de violência da positividade. Para as instâncias de poder neoliberais, estou acabando já, tá, Lucas? Para essas instâncias de poder neoliberais, isso tudo é muito bom, porque nunca na história da humanidade se produziu tanto, se apresentou tanto desempenho como hoje. Então, para as instâncias de poder neoliberais, existe uma produtividade muito grande e, por conseguinte, um lucro muito grande. Então, o rico, ele nunca foi tão rico na história da humanidade. Claro, sempre existiu uma distância muito grande entre o mais rico e o mais pobre. Só que essa distância entre o mais rico e o mais pobre, ela nunca foi tão grande quanto hoje. Então, para as instâncias de poder neoliberais que controlam a sociedade, essas relações de positividade são muito boas, porque exploram a liberdade do indivíduo, mas em contrapartida, para o próprio indivíduo, isso é letal, isso é perverso, porque, como o próprio Byung-Chul Han diz, a paisagem patológica do século XXI, dessa sociedade de desempenho, dessa sociedade com traços de positividade, a paisagem patológica do século XXI é composta pelo quê? Por sujeitos depressivos, ansiosos, fóbicos e esgotados, fisicamente e psicologicamente. E essa exploração, como a gente pode ver, ela ocorre através do próprio indivíduo. Ninguém precisa me mandar produzir. Eu produzo o tempo inteiro porque eu acredito que o meu sucesso está atrelado a isso. E o meu fracasso também. E como o Lucas bem disse, o neoliberalismo ele não é só uma doutrina econômica, ele é uma racionalidade. Então, essa noção de desempenho, esse imperativo de desempenho, ele vai para além do universo do trabalho. Tudo se torna desempenho. Amor é desempenho. Sexo é desempenho. Estar com os filhos, universidade, sair para passear, para tomar uma cerveja, tudo é desempenho. Tudo a gente precisa fazer da melhor maneira possível, precisa ser melhor do que os outros, e tudo se torna apenas um objeto para a gente conseguir o nosso próprio sucesso. E eu avisei que eu falava demais. Lucas. Então, eu tive que preparar um mapa estrutural aqui para eu não falar uma hora, porque na fala que a gente fez lá para a Unifaar, eu atravessei uns 20 minutos da fala do Arthur lá, o prejudiquei. Hoje eu estou me vingando. Então, vamos lá tentar dar um fechamento para essa live aqui, para tudo isso que a gente discutiu. Pessoal, vocês topam, caso o tempo história aqui da live, vocês topam ir para uma segunda live? Para a gente apenas fazer um fechamento? Vou tentar fechar, mas... Valeu. Vamos lá. Tudo isso que o Arthur apresentou, usando muito bem, né, o conceito de positividade e negatividade, faz parte do que ele bem disse, que é a sociedade positivada. É uma nova organização social com características diferentes, que impactam, logicamente, o sujeito contemporâneo, que o Byung-Chul Han está tentando pensar. Né? Então, tudo isso que o Arthur falou é característica de algo, de um conceito que o Byung-Chul Han vai dar de sociedade do desempenho. Né? Então, assim, o que eu vou tentar fazer aqui, do que eu preparei, é tentar um mapa mental, talvez, um comparativo do século XX e do século XXI. Né? Lembrando que o Byung-Chul Han está pensando o contemporâneo, então, portanto, ele está pensando o século XXI. Então, para ele pensar o século XXI, ele mesmo faz uma comparação de como se estrutura, né, o contemporâneo e como se estruturava
do século passado, do século XX. E ele vai fazer isso num livro muito bom, talvez um dos livros mais famosos dele, que é A Sociedade do Cansaço, né, vendido aí pela editora Voz. Então, esse é o meu convite, tá? Para minha breve fala. Então, o que eu vou tentar fazer é justamente isso: usar o Byung-Chul Han para a gente tentar entender como ele chega nessas características que o Arthur apresentou, como ele chega nessa noção de sociedade do desempenho. O Byung-Chul Han, nesse livro Sociedade do Cansaço, a tese dele é que o contemporâneo ele se estrutura de uma forma totalmente diferente do século passado. Né? Isso fica muito claro logo nos primeiros escritos. O interessante é que o Byung-Chul Han ele não gosta muito de introdução, né? Ele já entra matando no texto e Já um começa conceito. metendo bronca. Então vamos tentar esse paralelo aí. Como o Arthur já havia dito, o Byung-Chul Han ele disse o seguinte: cada época possui suas enfermidades fundamentais, né? Aquilo que ele vai chamar de paisagem patológica. Então ele vai dizer, olha, o século passado, que é o século XX, a paisagem patológica do século passado é uma paisagem patológica viral, de doenças virais, né? Visto as grandes epidemias de doenças virais que a humanidade enfrentou no século XX. Apesar de a gente estar vivendo uma agora, né? Que é o motivo pelo qual estamos aqui realizando uma live, mas mas o Byung-Chul Han vai dizer que a paisagem patológica do contemporâneo, a paisagem patológica do século XXI, já não é mais uma paisagem patológica viral, mas é uma paisagem patológica neuronal, né? Assim como o Arthur apresentou para vocês. Então vamos lá, vamos tentar pensar a seguinte pergunta: como se organiza e qual é o modo de estruturação social do século passado a partir do Byung-Chul Han? Então é o seguinte, para o Byung-Chul Han, o século XX se estruturou através de uma coisa que ele chama sistema imunológico. Isso tem reflexo, logicamente, na estrutura da paisagem patológica. Né? Se é uma paisagem patológica viral, né, grandes epidemias virais aconteceram no século XX, o modo com que a sociedade passada, o século XX, se estruturou, segundo Byung-Chul Han, através de algo que ele chama de um paradigma imunológico. Né? Então, o que é esse sistema imunológico? É justamente afastar aquilo que é estranho, aquilo que é distinto, aquilo que é autérico, porque isso oferece um certo tipo de perigo. Né? Então, essa é a grande questão para o Byung-Chul Han, quando ele vai falar sobre o paradigma imunológico. Né? Ele traz a paisagem patológica viral para justamente dizer, olha, o modo com que o século XX se estrutura é um modo de estruturação a partir de um sistema imunológico, ou seja, o século XX, a sociedade, as pessoas, os países, eles vão funcionar através desse sistema imunológico. Ou seja, que é afastar aquilo que é distinto, aquilo que é estranho, aquilo que é altérico, aquilo que oferece, de certa forma, algum perigo. A ideia de afastar o que é distinto é fundamentada na ideia, logicamente, daquilo que é inimigo. Né? Então, ou seja, afastar o inimigo. Né? Porque esse inimigo, né, ou seja, é algo bem filosófico, mas esse inimigo é aquele inimigo que possui uma existência completamente contrária à nossa. Né? Então, se afasta o altérico, se afasta aquilo que é distinto, justamente porque a racionalidade dele, o modo de existir, o modo de pensar a existência é muito diferente do nosso. Então, pode falar. Então, tanto o século XIX quanto o século XX vão ser criadores de grandes instituições imunológicas, né? Exatamente. O próprio manicômio, a própria prisão, que é o lugar onde você despeja aquilo que é diferente, aquilo que não presta, aquilo que a gente considera realmente perigoso para a sociedade. Perigoso, né? Por isso se criou muito a lógica. Até hoje, né, quando a gente fala louco, né, a racionalidade que se teve sobre a loucura, até hoje é uma racionalidade de perigo, né, de ameaça à sociedade. E isso fazia com que essa racionalidade foi criada justamente nessa visão imunológica. Então, se isso nos traz algum tipo de ameaça, a gente deve, portanto, ou aniquilá-la, né?
ou afastá-la. E é isso que aconteceu muito no século XX com os grandes manicômios, prisões e até a escolarização também, de certa forma. Né? Mas isso aí é uma porta que, se a gente entrar, a gente não sai mais. Um outro exemplo disso, né, para além das instituições imunológicas, vamos dizer assim, a gente pode usar como o conflito Estados Unidos e União Soviética, por exemplo. Né? De um lado, o capitalismo, a racionalidade capitalista, do outro lado, né, as ideias comunistas, e a ideia é sempre justamente essa, você afastar aquilo que diverge, aquilo que é altérico demais, né? Então isso está logicamente naquilo que o Arthur trouxe sobre a questão da negatividade. Porque qual é a resposta que que o século XX dava àquilo que é distinto, né? Como a gente disse aqui, a resposta que a sociedade do século XX dava àquilo que é distinto é justamente o afastamento, é justamente a reação imunológica, né? Ou seja, você pegava os loucos e colocava no manicômio, né? Você pegava e antes dos manicômios ali, os grandes leprosários, né? Com a grande epidemia de lepra na Europa, você tinha ali a criação dos leprosários, que, como Foucault fala em História da Loucura, né? Foi ali que começou toda essa ideia de segregação. Então, a ação imunológica frente àquilo que é distinto, altérico, é sempre essa resposta de controle social, né, que é o que se fazia com os loucos, e lógico, através de sanções negativas, que é algo que o Byung-Chul Han vai dizer muito, né, através de coerções, através de violência marcial, violência física, ou você faz isso, ou você controla socialmente essas pessoas, né, colocando no manicômio, por exemplo, ou vocês as eliminam. Né? Então, essa é a resposta imunológica. É assim que se estrutura a sociedade do século passado, né? Assim que se estrutura o século XX. A gente tem um exemplo muito claro que é a Segunda Guerra Mundial. Né? O nazismo é justamente a representatividade dessa reação imunológica frente àquilo que é distinto, frente àquilo que É é... é o ponto alto das relações de negatividade. Exatamente. O nazismo, Então, o campo de concentração. uhum. Então, o Byung-Chul vai ser muito claro em dizer todas essas questões, né? Então ele vai dizer, olha, a nossa sociedade contemporânea, o século XXI, ele não mais se estrutura a partir do sistema imunológico. É lógico que quando ele diz isso, ele está, como a gente falou, ele está tentando pensar o contemporâneo. Né? Eu não leio o Byung-Chul Han pensando que ele está falando isso de forma absolutista e tudo mais. Até porque ele está pensando da Europa, ele não faz um recorte, por exemplo, do nosso contexto brasileiro aqui, né? Ainda as relações que a gente tem. Mas essa é a afirmativa dele. Ele fala que o nosso contemporâneo não se estrutura mais dessa forma imunológica. Que o que a gente vive, na verdade, para ele, é um pós-imunológico. Ou seja, para o Byung-Chul Han também não há uma ruptura muito grande entre a sociedade do século XX e a sociedade do século XXI. Essa ruptura que pode existir, não é uma ruptura que dá um afastamento muito grande, mas é justamente a ruptura que faz a produção do novo, né? que dá origem a uma nova racionalidade, que dá origem a novos modos de organização social. Né? Ruptura nesse sentido, portanto, de algo que surge como novo. Então, para o Byung-Chul Han, para quem vai começar a ler a obra dele, você tem que entender que isso é muito claro, né? Que ele está pensando nessa sociedade contemporânea muito diferente da sociedade do século XX. Ou seja, a grande questão, então, o Arthur estava falando sobre a negatividade, da questão do outro, do eu e o outro. Então, a grande questão para o Byung-Chul Han é que na sociedade do século XX, esse outro, que outrora era um inimigo, que era distinto, que era altérico, ele começa a não ameaçar mais, ele não começa a mais ser um outro no sentido de altérico. Né? Ele torna-se apenas um diferente, né? Um ser diferente, que não oferece mais perigo. Porque essa relação de negatividade,
nessa relação do eu e o outro, está sempre em choque ali no Byung-Chul Han, justamente porque foi aquilo que eu disse, por conta da questão do imunológico, o outro é sempre aquele que oferece perigo à minha racionalidade, o outro é sempre aquele que oferece perigo à minha forma de pensar. Então, o Byung-Chul Han traz, para exemplificar isso, de como isso muda no século XXI, a ideia, o exemplo do turista, né, o turista no século XX, em algum momento, ele era considerado um sujeito estranho, que a gente deveria ter cuidado com ele, porque ele podia estar trazendo ali ideais comunistas, né, como se trabalhava muito essa ideia. Então, no século XXI, o turista ele acaba se tornando simplesmente um sujeito exótico que vai consumir do produto nacional, né? Aí ele também usa o exemplo do imigrante, apesar de ser muito diferente da questão do turista, né? O Byung-Chul Han fala, ó, o que ocorre algo semelhante também com o imigrante. Que o imigrante ele também não é mais considerado como ameaça, né? Isso o Byung-Chul Han vai trazer. Ele não é mais considerado como ameaça, mas como peso, né? Há uma diferença muito grande entre tratar um imigrante como inimigo, né, como aquele que traz uma ameaça, e tratar o imigrante como um peso, né, sobretudo um peso nas questões econômicas. É Lucas, lógico. Oi, pode falar. eu vou encerrar aqui, que já vai dar hora, e vou Tá, abrir outra. Então, o pessoal aí está convidado para a gente continuar essa discussão aí e encerrá-la. já tá Beleza? acabando. 5 minutos. Está acabando, né?